E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje eu queria falar para vocês sobre um assunto bem importante para o aquarismo, que é a temperatura da água do aquário. É óbvio que eu vou falar principalmente do que eu tenho, que é aquário de água doce, né? Ainda não tive aquário marinho, ia acontecer, mas enfim, acabei vindo para o Nordeste, já que há muito calor aqui. Eu achei mais inteligente que com recursos limitados eu tivesse um aquário de uma água já da temperatura que a região oferece. Esse aquário aqui hoje, agora, ele está com 31 graus a água, sem termostato tá ligado. Não tá ligado, ele até tá aqui dentro, porque eu tratei os animais há algumas semanas, acho que mais de um mês atrás, e eu utilizei para aumentar 2 grauzinhos só. Já foi suficiente para alcançar o que eu queria ali de efeito medicamentoso, vamos dizer assim, né? Mas, em geral, está entre 30 e 32 graus a água do meu aquário aqui. Mas então, a temperatura da água do aquário, por que isso é importante? O que vocês devem cuidar e ficar atento em relação à temperatura do aquário? Bom, na região sul, de onde eu vim, sou do Rio Grande do Sul, na região sul está começando agora a época de frio. Então quem é da região sul tem que tomar muito cuidado com a temperatura, porque agora ela começa a cair bruscamente. Quem não é da região sul, quem não conhece o sul, o sudeste sul, saibam que a amplitude térmica do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, num dia só pode chegar a 15 graus, às vezes 20 graus. Pode acontecer do dia amanhecer 6 graus e ao final do dia tá 26 graus, 30 graus. Já aconteceu comigo lá. E para o aquário isso é terrível, terrível. O peixe ele não tem a capacidade de que nem nós, como nós humanos, de regular a temperatura do corpo e manter ali seus 36, 35, 36, 37. Os peixes não conseguem fazer isso daí. Eles dependem da temperatura da água para regular a temperatura deles. É a temperatura da água que vai definir taxa metabólica, crescimento, sistema imunológico. São todas as funções do animal vão ser regidas, a velocidade delas, pela temperatura da água. E cada espécie de peixe, cada tipo de peixe espera uma temperatura. Ele tem uma faixa que ele pode seguir, vocês vão pesquisar na internet aí, existe uma certa faixa, por exemplo, a carabandeira falam, que eu não me lembro com certeza, acho que é entre 19 e 26, mas o pessoal cria aí com 30, mas acredito que estão aqui com 31, 30, 31, 32, talvez não seja ideal para reprodução, um pouquinho menos, enfim, aí cabe pesquisa e debate. A questão é, uma variação muito brusca, num curto espaço de tempo, é ruim para eles. A gente deve evitar isso. Vai comprometer, principalmente em relação ao peixe, vai comprometer o sistema imunológico dele. Tanto que essa, agora, a época de frio no sul, é a época de abertura da temporada do ictio, que é um patógeno muito comum, muito corriqueiro em aquários, principalmente de água doce, que acontece no sul porque realmente as pessoas esperam esfriar para depois instalar um termostato. E aí, num dia que seja, que a temperatura está lá em 20, 25 e baixa para 10, já é o suficiente para o animal comprometer o sistema imunológico dele, comprometer as defesas do organismo dele, e o que tiver na água, que sempre tem. Os patógenos estão sempre aqui. Estão sempre aqui, inclusive. Na gente também. Eu estou respirando agora, deve ter bactéria aqui, deve ter vírus aqui. Aí eu levei uma boca, e bactéria, e vírus, e a roupa e tal. A gente também tá. Eles também estão na mesma situação que nós, a gente está no planeta Terra. Tá todo mundo no mesmo barco, né? A questão é que o nosso sistema imunológico nos protege. Mesma coisa é com os peixes. E eles, dentre outros fatores, dependem da temperatura da água estável, o mais estável possível, para manter o sistema imunológico forte. Quando vocês fizerem uma TPA, quando vocês, sem querer, derem muita ração, quando vocês dosarem algum medicamento ou qualquer produto químico, enfim, qualquer mudança que vocês façam no aquário e que vocês notem que os peixes estão com menos oxigênio, verifiquem a temperatura e procurem, porque tem muita gente que faz isso, vou tratar dos peixes agora, vou colocar esse remedinho, esse sal e vou aumentar a temperatura. É válido, eu mesmo faço isso, mas aumentem a circulação da água, principalmente aqui, ó, na lâmina superior da água, que é onde tem a troca gasosa. A água agita ali. Se puder ter uma coisa que corte a água, como um rengon, melhor. Mas uma pedra porosa também deve ajudar, se vocês não tiverem essa condição. Por que eu digo isso? Que as pessoas veem
que os peixes ficam no topo, buscando ar, desesperados, e esperam para agir. Ou então as pessoas fazem o que acham que precisam fazer, né? Fazem a medicação, né? Interferem da forma que acham que tem que interferir e dão as costas para o aquário. Não façam isso. Tratem o aquário de vocês como se fosse um bebê. Dá um remédio e observa por algumas horas. Se você vai dormir às 11 da noite, não coloque remédio no seu aquário às 10 da noite. Coloque às 6 da tarde, para dar tempo de observá-lo. Ah, mas eu trabalho e chego às 11 e eu vou dormir às 11h30. Então não dá remédio essa hora. Não dá. Ou então dá só um banho de medicação. Você chega da rua às 11, coloca os peixes num balde com a água do aquário. Coloca o remédio lá. Aí você vai tomar seu banho. Tomou banho, secou bonitinho, 11h30. Pega os peixes e põe de volta no aquário. Por quê? Para não ter esse problema de você não verificar que eles precisam de ar e você não ter o que fazer, não fazer uma TPA, não aumentar a circulação, não agir. Por que eu digo isso? Porque quando o oxigênio diminui na água, não é só que o peixe vai morrer sufocado, não é só isso. O que acontece? O peixe ele aumenta o metabolismo dele, então ele vai funcionar mais, acelerado, ele vai então começar a consumir mais oxigênio. Uma vez esgotado o oxigênio, esgotado não, né? Esgotado é demais, né? Mas uma vez diminuto esse oxigênio que tem na água, pelos peixes, mas por todos os seres que tem aqui, e aí eu incluo as bactérias do ciclo do nitrogênio, que são anaeróbias, as que convertem amônio em nitrito, nitrito em nitrato, são aeróbias, precisam de oxigênio. Quem tem sorte de conseguir fechar o ciclo do azoto, o ciclo do nitrogênio e converter nitrato em nitrogênio, show de bola, mas a maioria não consegue, né? Eu acho que eu consegui nesses aquários aqui, assunto para outro vídeo. Mas a maioria não consegue e tira o nitrato, o excesso com um TPA, beleza. O que acontece? Falta um oxigênio para os peixes, eles vão começar a sufocar e buscar oxigênio no topo. E as bactérias do ciclo do nitrogênio, o que vai acontecer? Elas não têm esse recurso. Eu vou lá no topo agora, ela não vai sair do seu filtro e ir no topo do aquário tentar buscar um arzinho. Vocês já imaginaram essa cena? Não vai acontecer. E o que vai acontecer? Você sabe me dizer? Eu digo que vai acontecer. Elas começam a morrer. Elas morrem. As bactérias que você, com tanto esforço, cultivou para poder fechar o ciclo do nitrogênio e depois, aos poucos, elas vão, né, construindo em outros cantos do aquário, ou mesmo no seu sistema de filtragem, em outros níveis ali das mídias, né, nas esponjas, no substrato, quando ele oferece essa capacidade também de colonização de bactéria, em tudo, elas começam a morrer. E aí você tinha o aquário equilibrado, estava equilibrado, tinha uma população de bactérias do ciclo do nitrogênio, as aeróbias, e que consomem oxigênio, você tinha elas no nível ótimo para a carga biológica, os peixes que você tem, e de repente, em algumas horas, você foi dormir e os peixes estavam buscando ar e as bactérias estavam morrendo. Quando você acordou, a amônia está lá na casa do caramba. O nitrito está lá na casa do caramba. Aí você pensa, meu peixe morreu sufocado. Talvez, inclusive, morreu intoxicado por amônia e por nitrito. Mesmo não morrendo, o peixe está com as guelras queimadas, né? O peixe está com os olhos enuviados depois de um episódio desse. Às vezes não é uma doença específica, às vezes é consequência, é efeito colateral dessa agressão, que uma mera falta temporária de oxigênio, momentânea, uma mera falta momentânea de oxigênio gerou, pode ser uma consequência. Então, parece uma bobagem, faltou um oxigênio por um tempinho. Não é uma bobagem. Mexe tanto com metabolismo e sistema imunológico dos peixes, né? Acelera, depleta esse oxigênio disponível e também vai afetar toda a vida que tem aqui dentro, incluindo aí as bactérias do ciclo do nitrogênio. E aí é o caos. E a gente não quer isso, com certeza. Se tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários, vou ter prazer em responder. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.